Olá, meu querido irmão e querida irmã, graça e paz para vocês. Estamos iniciando mais um podcast aqui da nossa paróquia de São Cristóvão, os Atos dos Católicos, e neste dia nós temos a alegria de receber aqui na nossa mesa as nossas catequistas, que são as servas número 1, 2 e 3 aqui da nossa paróquia. Boa tarde, bom dia, não sei que hora que o pessoal vai estar vendo o nosso vídeo. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bom? Boa tarde. Vocês estão nervosas de estar aqui? Um pouquinho. Ah, sim. O pessoal do Metanoia tava diferente pra tremendo. Pouquinho. Pra nós é diferente. Então, uma vez, Tem Jesus, como, né? uma vez Jesus falou para os discípulos, já que eles tinham que ir para águas mais profundas, né? E a gente não sabia onde que ia ser essa água profunda, mas até nos podcasts a gente tá indo, né? Então, que bom, que alegria ter vocês aqui. Nossa paróquia hoje tá com quantos catequistas, vocês sabem? Mais ou menos. Ah, uns 150 já. Não, Catequistas? não. Catequizando. Glória a Deus. Poderia, padre, a gente precisa de Amém. catequista. Inclusive, se você quiser, quem sabe no programa de hoje você não sai inspirado a se tornar um catequista. Você aqui na nossa anima, paróquia. né? Precisa, Então, viu? Só procurar a 30 e gente pouco? que É nós isso? queremos. 30 e pouco? 36. 36, eu acho por que aí, são né? 36. Que maravilha, que bênção. Muito bom a gente poder ter essa quantidade de catequistas. Eu queria iniciar apresentando, né, as nossas servas da catequese. Bem, eu não vou apresentá-las, eu vou deixar elas se apresentarem para elas já ir se habituando aqui com o microfone. Vocês falem aí o nome de vocês, a função de vocês na catequese, se vocês têm turma, se vocês não têm turma, aonde vocês mais atuam, na capela, na matriz, enfim, se apresenta aí. Começando pela 3, né? Serva 3. Então vamos. Eu sou Cláudia, eu sou a serva 3. Eu tô com turma, eu tenho turma. Aliás, eu tenho até demais. Eu tenho no sábado pela manhã, eu tô com a primeira etapa, né? Etapa 1. Na segunda-feira eu acompanho a Denise, na etapa 2. E no domingo eu vou começar com a Perseverança, se a Eli não topar, né? Então eu tô aí com essas turminhas, né? Então, vamos lá. Quanto tempo de catequese? Nossa, pá. A vida toda, vai. Ó, eu comecei era solteira. Eu tenho 33 anos de casada, então Faz tempo. faz tempo, faz um Misericórdia. tempinho que eu tô aí. Que maravilha. Mas Que nunca ótimo. parei, hein? Sempre Sim. comecei. Aí eu tinha acho que 18 anos e tô aí. Você recebeu o ministério? Recebi de o catequese, né? ministério. Que maravilha. Recebi que na ótimo. primeira turma. Maravilha. Recebi, sim. E temos também a nossa serva número 2. Conte pra nós. 2. Bom, eu sou Elisângela, eu atuo mais na capela. Na verdade, eu fui catequista. Eu comecei catequista muito jovem, criança. Logo após eu receber a Eucaristia, eu já comecei, eu fazia parte da paróquia São José, que é onde a minha família mora, né? Pertence ali àquela paróquia. Não é de São Carlos. São de São Carlos mesmo. São Carlos, Tá. isso. E aí eu comecei, acho que eu fiquei uns 8 anos, então bem novinha, acho que com uns 12 anos e segui. Aí depois trabalhando, faculdade, depois já logo casando, tudo, eu não consegui dar sequência, parei e voltei agora, tem uns 4 anos, e aí já voltei aqui na paróquia São Cristóvão. E voltou com companhia, né? Que o Pedrinho veio atrás, né? Veio todo mundo. Que maravilha. Veio todo mundo. Eu não estou com turma atualmente, né? Porque eu só estou na coordenação. Tô aí pensando para talvez nesse segundo semestre começar na Perseverança. Maravilha, Mas- maravilha. Tá ali junto com os catequizandos, com as crianças, né? É muito prazeroso. Então, assim, eu tô sentindo falta disso. Que o ano passado eu já fiquei sem turma e esse ano eu ainda tô sem turma. Então, isso tá me fazendo falta. Sim, porque sim, é muito sim. gostoso. Não, gente. É sim. bom A da gente tá próxima negociando ali. aqui, ela vem pra Perseverança. É muito bom, é muito bom. Que ótimo, que ótimo. E nós temos a nossa serva de número 1. Apresenta aí, Fran. Qual que é o seu nome, Fran? Meu nome é Franciele, né? Todo mundo me conhece como Fran. E esse ano estou como serva 1, né? A convite aí do padre Kenny e também Das de catequistas. alguns catequistas, né? Fui meio que intimada. Livre, espontânea De pressão. espontânea pressão, né? Enfim. As meninas falaram a respeito da matriz e capela, né? Nossa comunidade, com a graça de Deus, a gente tem essa opção. E esse leque de possibilidades de participar tanto da capela quanto da matriz, né? Esse ano eu estou ajudando aqui na Catequese de Eucaristia 1, com a Cláudia, né? E ajudando aí na coordenação, assim como a Elisângela e a Claudinha. Quanto tempo de catequese? Quanto tempo? Tem 3 anos Lembra? e meio. 3 aninhos e meio. 3 anos e meio. Tá com quase o mesmo tempo que eu de padre também. Eu fiz 4 agora, né? Então tá ótimo.
Muito bem, gente. Queria iniciar nossa conversa falando que nós vamos tratar hoje sobre diversos assuntos, talvez todos eles permeando aqui a catequese, e talvez hoje seja uma oportunidade de você que não conhece sobre a catequese, que não entende nada de catequese, que pensa que catequese é uma tiazinha na igreja, lá numa sala de aula, com um quadro, uma caneta na mão, escrevendo num quadro coisas de Jesus. Vai descobrir nesse dia que é muito mais do que isso, é muito melhor do que isso, porque catequese é falar de Jesus. E eu quero começar, para você não se esquecer nunca dessa passagem, o penúltimo e o último versículo do Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Jesus fala assim: "E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo." Seria correto dizer que a catequese é a permanente presença de Jesus na vida das pessoas? Sim, Com sim. certeza, padre. Ele falou, deixou claro aqui que eis que estou. Ele falou pra gente ensinar pras pessoas. Ensinar o quê? Que ele tá conosco. Está conosco, com O certeza. que é a catequese pra gente, hoje em dia? Fala aí pra gente. Eu acho que é trazer, né, ali... Bom, ao princípio eu acho que seria assim, a gente demonstrar, olha, o caminho é esse. Porque o que a gente percebe que, assim, muitas crianças, vou falar de crianças, porque a gente tem catequese de adultos também, né? Mas, assim, falar das crianças, a gente vê que muitas estão ali afastadas, né? Receberam batismo e depois ficaram mais afastados, vão de vez em quando à missa. E quando elas vêm para a catequese, a gente consegue dar ali uma direção para elas e fala, olha, o caminho é esse. E aí, o que a gente busca continue nesse caminho, né? Justamente. Não vai embora, fica aqui com a gente. Como a gente estava falando, né? Jesus, ele fala para que a missão, ele manda os discípulos e manda eles ensinarem, né? Ensinar. E você falou sobre ensinar que o caminho é esse, né? E em uma passagem da Bíblia, Jesus fala que ele, né, é o caminho. Então, o Papa Bento XVI, ele falava que a catequese não é apresentar somente uma doutrina, mas é uma pessoa, né? E por isso eu achei muito bonito que você falou, é o caminho, ele é o caminho, né? E a gente precisa constantemente recordar isso, né? Então a missão da catequese, ela é muito mais ampla, né? Qual é a missão, né, da catequese concretamente aqui na nossa paróquia, na nossa comunidade? O que a gente tem feito? Conta ao pessoal aí as curiosidades sobre. Penso que a catequese é você tomar a criança, né, pela mão e levar, fazer ela, ajudar ela a ter um encontro pessoal com Cristo, né? Apresentar Jesus, fazer com que ela ame, né, a Jesus e queira estar sempre buscando Jesus, né? E é isso que a gente tem buscado fazer na nossa catequese, apresentar esse Jesus, né, fazer com que elas amem e que elas tenham esse encontro a ponto de querer vir para a comunidade, participar e estar aqui, né, na nossa comunidade. E é isso que a gente tem trabalhado. E nós também, aproveitando os encontros, a gente busca fazer assim, com dinâmicas, com brincadeiras. Nós temos um livrinho que a gente tem ali um padrão para seguir, mas a gente não segue ali o livro à risca. Às vezes o livrinho fica em branco, né? A gente busca, traz o tema, olha, o que é isso? E aí a gente traz ali, é um balão, é um pirulito, uma caixinha, e a gente constrói com eles ali o momento, e essa dinâmica, essa leveza é o que a gente tem ali para poder mostrar para eles. Aqui é o caminho, né? Para a gente trazê-los e deixá-los próximos. Existia uma tradição, né? Acho que na cabeça de muitos catequistas antigamente, né? De que é como se fosse o álbum de Copa do Mundo, a figurinha, das figurinhas ali, né? Então, como é que funcionava? O livro de catequese, ele tá em branco, você recebe. Chega no final do ano, tem que ter completado tudo aí, que se não completou, não faz catequese, tem que fazer a prova, né? Não faz a primeira comunhão e tal. Mas, na verdade, a catequese, se é para apresentar uma pessoa, né? A gente não conhece uma pessoa lendo sobre ela, né? A gente conhece uma pessoa se relacionando, né? Exatamente. E a Bíblia nos ensina que Jesus
Ele pediu que nós amássemos uns aos outros como ele nos amou, né? E ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo próximo. E diz São João, como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o próximo que está do meu lado? Então, a função da catequese é justamente mostrando Jesus, né, para as pessoas, não através de sei lá, de uma teoria ou de uma hipótese científica ou qualquer coisa do tipo, mas através de um relacionamento, né, com Jesus. O senhor bem disse, né? Catequese não é escrita, né? Não é com lousa, não é todo mundo ali em círculo, um olhando para o outro, né? Com brincadeiras, com dinâmicas, como disse a Eli, né? Livros a gente usa para ter o norte, né? Mas assim, é mais a vivência, o nosso dia a dia. O preparo da catequese é a partir do que eles trazem, né? O início da catequese, a conversa olha, como foi, o que você conhece desse assunto. Então, a gente parte da realidade deles para um encontro, né? Então, não é aquela coisa assim, olha, vocês são assim, nós vamos fazer desse jeito, e é a partir do que a gente quer. Não, é a partir do que eles nos trazem. E aí é feito o encontro. Então, a catequese é bem a vivência deles, a vida das crianças, dos jovens, e até mesmo dos adultos. A gente aprende muito com eles. Não, imagino. Eles vêm, às vezes eles vêm, contam uma história, você fica assim, você fala, e agora? O que eu falo, né? A gente fica pensando, porque a gente não pode falar tudo que a gente pensa, né? Sim. Mas a gente aprende muito. E acontece às vezes também, não sei se com vocês é assim, mas quando eu era catequista acontecia. Preparei o encontro eu vou falar do ABC. Chegou na hora, começa alguma coisa, tem uma deixa do não sei o que, lá vem um assunto, fala do XYZ, né? Tem nada. Nada. Acontece muito isso, né? Bastante. É bem coisa do Espírito Santo mesmo. Justamente. Vocês se prepara e, nossa, ali olhar e aconteceu isso. Ai, é o mesmo coleguinha, né? Aqui a gente tem uma realidade que todos se conhecem, né? Sim. As crianças participam da mesma escola, participam do mesmo grupo. Então, às vezes teve ali uma briga, uma discussão e tal, um de carinha virado com o outro. Então, aquele encontro já era, né? Você vai trabalhar aquela situação ali. E é o gostoso da catequese, né? É esse Espírito Santo que vem e fala, olha, hoje não. Hoje, aquilo que você fez a semana inteira, deixa para lá. Você vai trabalhar isso aqui. Sim. E é muito bom. E a catequese não é... A gente dá esse título oficialmente àqueles que numa paróquia exercem a sua atividade pastoral, educando crianças na fé, vamos dizer assim, que são aqueles que a gente chama popularmente de catequistas, né? Mas todos nós somos catequistas, né? Acho que a função primeira de catequese não é da tia da igreja, mas é do pai e da mãe na casa, né? Sim. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Pra gente poder entrar nesse tema, que eu acho que é muito importante. O pessoal que tá nos ouvindo, que tá nos vendo e tá nos ouvindo também, porque tem gente que vai dirigindo e ouvindo, né? E eu espero que não esteja vendo, né? Porque... Não façam isso. Mas, de toda forma, explicar um pouquinho pra gente como que funciona essa dinâmica da importância da família ser uma família catequista na vida da criança, do pai e da mãe, ser um catequista na vida das crianças, né? Sem dúvidas, né? A catequese principal começa em casa. Uma criança ali que nunca recebeu uma informação sobre Jesus, não sabe o que fazer, não sabe por onde ir, por onde caminhar, né? Tem muita criança que chega assim na igreja. A maioria. Tem sim. Tem criança que chega que não sabe fazer o sinal da cruz. Tem. Dá uma dó. Dá uma dó. A gente ensina disso. Porque é engraçado, eu sou padre, as pessoas... mentira, né? Mas a gente não nasceu padre, né? E eu venho de uma família que, apesar... Uma família típica brasileira, né? Sou católico. Vai na missa, caramba, quando vai ter um batizado. Mas... Eu sabia fazer o sinal da cruz, né? Alguma coisinha assim, mas tem gente que chega na igreja cru. E é importante a gente falar isso, né? Porque se a gente estava falando que catequese é apresentar uma pessoa para o outro se relacionar, apresentar Jesus para as pessoas se relacionarem, essa apresentação tem que ser em casa. E como que a gente apresenta Jesus? Olha, aquele lá é Jesus, aquele lá eu não conheço.
Agora, aquele aqui é diferente. Esse aqui é Jesus. Pô, Jesus, eu conheço, eu tenho relação com ele, tô apresentando pro meu filho. Agora, como que apresento Jesus se não conheço? Aí vem um problema. Aí fica complicado, Aí vem um difícil, né? problema, né? Muitas famílias não têm Bíblia, né? Pra gente, assim, nós, né, que estamos, assim, na comunidade, né? A gente tem mais de uma Bíblia, né? Mas tem muitas crianças que não conhecem uma Bíblia, não sabem, olha, isso é uma Bíblia? É, e como que não sabe abrir, não sabe procurar? Então, aí a gente ali também direciona, olha, é assim uma Bíblia. A Bíblia tem Sim. os livros, o Evangelho, e a gente procura ensiná-los. E todos os encontros nós falamos e pedimos para eles trazerem as Bíblias. Uhum. Né? Bíblia sempre presente, para a gente poder já O incentivá-los. hábito, né? Porque eles, Normalizar. muitos Normalizar. não conhecem, não É. sabem. Porque realmente, pra muitos, é uma coisa estranha. Realmente, né? É estranho. É uma coisa estranha. Então tem que criar essa normalização na cabeça deles. Né? Mesmo as orações, né? Aí eles não sabem também. Mesmo as orações, a gente, desde as orações, Ave Maria, Pai Nosso, Santo Anjo, que são orações que crianças, né, costumam rezar, é a partir daí. Desde as orações, em nome do Pai, né, oração, mexer com Bíblia, tudo aí, é o básico. O bom é que a gente tem turmas que começam pequenininhas, né, 4 aninhos. Então aí é evangelização. Então aí eles já começam já a participar e ter noção disso tudo. Então o interessante é isso, esses pequenininhos já vindo, né? Eles veem os irmãozinhos vindo para a catequese, eu quero participar. Então é bom por isso. Eles se interessam em estar participando, em estar na comunidade, em estar na catequese, participando das missas, né? Então, é muito bom nesse sentido também. Eles vêm de pequenos. Os pequenininhos da evangelização, como eles são pititiquitos, os pais acabam participando. Eles ficam no encontro. Eles acabam ficando. Então, aí a gente envolve os pais juntos. É um pai, a mãe, o outro irmãozinho. Às vezes até um irmãozinho menorzinho vem e a gente envolve. Fala assim, vem cá, vamos fazer. Como eles são pequenos, a gente sempre tá ali com um desenho, uma brincadeira mais, assim, bem infantil. Então, a gente acaba envolvendo os pais a participarem. E isso é legal, porque daí a gente vê que os pais, aos pouquinhos, eles vêm. Isso é muito bom. Vai se aproximando, né? E a gente, já que vocês tocaram nesse assunto, né? A gente, às vezes, tem na nossa cabeça uma mentalidade muito de que catequese é para a criança que vai fazer a primeira comunhão, né? E a gente sabe que a catequese é muito mais do que isso, né? Aqui na nossa paróquia, a gente tem tentado cada vez mais se aproximar, né, daquilo que nos pede o rito de iniciação à vida cristã. Vou tentar resumir aqui um pouquinho, misericórdia, provinha em 1 minuto. Vou te explicar sobre catequese em 1 minuto. Nós temos 7 sacramentos na Igreja Católica. Sacramentos são os caminhos de salvação, as pontes que nos ligam para Deus, que Jesus nos deixou aqui neste mundo. 3 desses 7 sacramentos nós chamamos de sacramentos de iniciação à vida cristã, que é o batismo, a Eucaristia e a Crisma. São os sacramentos que te introduzem à igreja, né? Eu costumo falar, o ensino fundamental da igreja é isso aqui, né? Assim. Isso aqui tem que ter, é fundamental, né? Então, esses 3 sacramentos são os sacramentos que a catequese tem mais o seu olhar, né? O seu foco, né? E eu queria, então, que vocês explicassem quando que começa a missão da catequese. É para a Eucaristia? É antes? É no batismo? Como é que funciona isso? Vai ter a crisma? O que faz? É de adulto? Tem idoso? Pode idoso? Pode... Eu nunca me converti com 72 anos. Já tenho a minha carteirinha lá para andar de ônibus de graça. Eu posso fazer catequese? Deve. Pode, A com catequese certeza. é permanente, né? De quando a gente nasce lá, que a gente é batizado, até nosso último suspiro. A gente vai aprendendo, né? A nossa busca pela nossa santidade, por Cristo, ela é permanente, né? Então, penso que a iniciação à vida cristã teria que começar lá no batismo. Essa junção, batismo, Eucaristia e Crisma, né? É o que nos pede a iniciação, né? O IVC, que a gente chama. Então, começaria lá no batismo, a gente trabalharia com esse batismo, e até a Eucaristia, e passando por Crisma, se necessário, catequese de adulto, e assim permanecer na igreja. A ideia é que se
depois que o jovenzinho, né, se passa a crisma, ele permaneça na igreja em alguma pastoral. E aí continua com a catequese, né? Porque nas pastorais a gente ainda vive a evangelização. A gente é evangelizado e evangeliza. Então seria assim, lá do batismo até nosso último suspiro, né? Uma e aqui- catequese permanente. E aqui nós temos, né? A catequese, né? A gente começa com o batismo, Sim. a gente tem o curso, tudo para poder. Com os familiares, Os né? familiares, É claro, o curso de isso. batismo não é para criança, né? Não, é Porque para criança que vai ter. O foco do batismo, do curso de batismo, é justamente as famílias, né? Essa conscientização, Os né? pais e os padrinhos, né? Isso mesmo, né? A gente- E é interessante que quando a gente, né, eu participo da formação para batismo, e uma das coisas que a gente fala no curso, né, na formação, é assim, padrinho, madrinha, agradece a pessoa que te convidou. Por quê? Daqui para frente, você é responsável por essa criança. Consequentemente, você tem que participar. Como é que você vai trazer se você não participa? Então, agradece porque ela está te dando a oportunidade de participar da igreja, de estar vindo às missas ou mesmo de participar de alguma pastoral, né? Então é isso, ali no batismo é para os pais, mas para que os pais possam encaminhar e caminhar com essas crianças, né, na igreja, né, participar com eles. Como é que você vai apresentar Jesus se você não vai, se você não é exemplo, se você não conhece e não participa? Como é que você vai fazer com que a criança queira participar, né? E esse é, assim, um testemunho até que a gente, como catequista, vê, às vezes a criança fala, o pai fala, vai para catequese, vai para missa. Poxa, pai, mas por que eu tenho que ir se você não vai, né? Justamente. Então, aí no batismo você tem a oportunidade de estar vindo participar. Sim. Com o seu filho e o seu afilhado. Então, é para isso. Lá já começa lá no batismo. E aí tem que seguir. Tem que seguir. A Tem que ideia é que seguir. vá. E aí, só completando, né? Tem também a catequese para adultos, né? Uhum, É assim, uhum. a criança vem para evangelização, Eucaristia 1, Eucaristia 2, perseverança e metanoia. Metanoia. O Metanoia como vocês sabem, no nosso último programa nós estivemos aqui com jovens, e o Metanoia é o nosso grupo de jovens que estão cuidando da catequese especificamente dos jovens da nossa paróquia. Então ali, pessoal de 13, 14, 15, 16, até os 20 e pouquinho ali, né, 22, Isso. 23 anos, estão com o Metanoia, mas passou disso também, já volta para a catequese de adultos, que é com a nossa catequese paroquial, né? E o interessante, padre, é a crescente, né? Quanto a adultos procurando, né? Muito. Nós, na Páscoa tivemos, né? Batismo, Eucaristia, acho que foram 7 pessoas que vieram procurar. E tem um monte de... Inclusive, o interessante, tem um monte de pessoas que estão abandonando o protestantismo. Sim. E voltando para a igreja. Impressionante isso. É muito bom. É bem interessante isso. Né? E eu acho que isso tudo é por conta disso que tem sido feito, né? Os podcasts, os padres, né? Fazendo a evangelização via... Tem sentido muita mudança na igreja, né? Sim. Não são mudanças doutrinais, não são mudanças... São mudanças de forma de evangelizar mesmo. A igreja está redescobrindo isso que tá na veia dela, né? Porque a gente às vezes pensa na igreja, no nosso preconceito, na nossa mentalidade pequena, porque de fato o que a gente tem na vida é a nossa experiência. A não ser que a gente recorra à história, aos livros, né? Porque a nossa experiência é muito pequena. Então a gente lembra daquele padre que às vezes dava, minha mãe conta do padre que dava, como é que chama? Palmatória lá nas crianças e tal, mas isso é um recorte tão pequeno da história de 2000 anos da igreja, né? Porque quando a gente pega a igreja, como é que ela nasceu e a gente olha como que ela fazia, movia mundos e fundos para poder levar a palavra de Jesus, eu acho que isso tem sido resgatado no nosso tempo, né? A gente está aqui agora, esse programa está sendo gravado, mas você está assistindo, e nesse momento que nós estamos gravando, né, o Metanoia está aqui, numas salas ao lado aqui,
E tá lá, lotado de jovem, eu tava passando ali, eu falei, gente, como é que esse jovem tem pique, né? Misericórdia, todo pulando lá, nisso aqui. Tava uma barulheira, agora deve estar alguém pregando lá, que deu uma silenciada, eu espero que estejam todos bem vivos, né? Mas com certeza deve ter alguém lá pregando e tudo mais. Mas de toda forma, é muito legal, porque esse pessoal aí, 50, 60 anos atrás, não tinha lugar na igreja, né? Não tinha muito espaço. Não tinha. Raramente tinha, né? Não tinha. E isso tem mudado, né? Isso E tem a mudado. mudança de catequese também, né, padre? Antigamente a gente tinha uma catequese decoreba. A gente tinha que decorar, Sim. olha, para você fazer Eucaristia, você tinha que fazer prova. É a escola, né? É a escola, nova, né? Você tinha que fazer prova, tinha que decorar e... Nossa, um livrinho vermelho, né? Quem é Deus? O Deus é um ser onipotente, onisciente, onipresente, né? E hoje não. Hoje a gente tem uma catequese muito dinâmica, muito prazerosa de participar, né? Os catequistas, eles têm esse jeito, assim, de preparar uma catequese que chame atenção, motiva, chama atenção, que a criança queira o juntar-se, né? O estar com a criança e o estar com o catequizando, hoje está bom para eles e para nós, né? Nós, como catequistas, a gente gosta de preparar. Eu vou falar por mim, assim, eu sou uma pessoa que eu amo preparar catequese. Então, eu terminei a catequese ali no sábado, eu já estou pensando a outra. Então, é muito bom preparar e o feedback, né, a resposta que as crianças dão em participar, em querer vir, né, anima cada vez mais. Então, assim, a catequese hoje está muito boa de se participar, muito gostosa de estar na igreja, de querer participar e estar presente na igreja hoje. Então, teve uma mudança, né, aquela coisa de escola, de prova, de quadro, né, de ter que... A gente até faz as coisas assim com as crianças em casa para ter uma proximidade com os pais, porque a gente tem um grupo que a gente coloca lá o evangelho, olha, nós trabalhamos, eu estou falando a minha catequese, a nossa catequese. A gente trabalhou, vamos lá, Espírito Santo. Nós trabalhamos, então, olha, essa semana nós vamos rezar a semana inteira a oração do Espírito Santo. Quem rezou, põe lá uma pombinha e tal. E o bacana é que os pais vão fazendo, olha, o meu filho ontem rezou, esqueci de colocar. Então, é uma forma da gente se aproximar da família. Então, está muito vivencial, vamos colocar. A gente tem vivido bastante com as crianças. Não era aquela coisa, nossa, eu tinha medo da catequista, né? Não sei se ele pegou. Eu peguei. Eu tinha medo, a dona da catequese, né? Então, hoje mudou bastante. Isso tem sido legal. E está aproximando as crianças. E eu acho que aqui na nossa paróquia, eu vou falar da nossa paróquia, né? Sim. Eu acho que as crianças e os pais, eles têm muita afinidade com o senhor também, padre. Então, isso trouxe, eu acho que vem trazendo, né, as pessoas de volta para as missas, para participar das festas e da comunidade em geral, né? E voltando para a catequese também. Eu acho que e as crianças adoram, né? Mãozinha de oração, né? Eles adoram. E na hora que a gente está, às vezes, fazendo alguma dinâmica, né, em grupo, como retiro, tudo. Às vezes eles estão ali dispersos, a gente já fala, mãozinha de oração. Já para todo mundo e presta atenção e a gente consegue falar com eles. Então, isso trouxe essa leveza, né? E esse carinho com, assim, a criança, a catequese, os catequistas, com o padre, com a comunidade. E é muito assim, você ganha o filho, você ganha o pai e a mãe. Né? Verdade. Exato. Tem isso também. Exato. Tem isso. Você ganhar a criança, você leva a família, né? Leva a família. Leva tem a família. algumas famílias que a gente vê que acaba. Eles entram em contato com a gente, né? Eles perguntam: olha, essa semana vai ter isso. Às vezes eles nem falam no grupo, né? Que a gente tem um grupo menor ali também, né? Eles falam com a gente direto: olha, pode ser, vai estar em férias, mas quando retorna, né? Como que a gente pode fazer? Então, eles se preocupam com isso também, e isso é muito bom. É fruto dessa nova forma de pensar, a missão da igreja, né, e tudo mais. É uma nova forma mesmo. Porque a gente tem, eu gosto de fazer uma distinção, né? Uma coisa é saber a verdade, outra coisa é conhecer a verdade, né? Quer dizer, eu sei quem são muitas pessoas, mas
não conheço todas elas, né? Se eu falar pra vocês assim, vocês sabem quem é, sei lá, Silvio Santos, né? Sim, vocês conhecem Silvio Sabe Santos? quem é. E também não vai conhecer. Agora só quando chegar lá em cima, né? Se nós todos vamos pra lá, rezamos pra isso, amém, glória a Deus. Mas, de toda forma, uma coisa é saber a verdade, a doutrina e tal, que nós não discutimos. Outra coisa é, conhece? Porque Jesus não falou assim, olha, sabereis a verdade vos libertará. Ele falou, conhecereis, né? Porque saber o que é, isso aqui é água, isso tá, mas eu saber que isso aqui é água não mata minha sede. Eu não virar a garrafa d'água, eu vou continuar com sede, né? Então, da mesma forma, eu saber que Jesus é Deus não vai me converter. O que vai me converter é eu conhecer ele. E é esse relacionamento que vai transformando quem eu sou, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque eu percebo que isso é um fruto de um pecado também em nós. Isso é orgulho na gente, né? Quantas vezes a gente não acha que é a gente que vai mudar uma situação? Não, essa semana eu vou ser mais paciente. Acordou, não deu nem bom dia pra Deus. Vai ser paciente. Não tem lugar nenhum, né? Vai conhecer, é relacionamento. Quando você se relaciona, você vai descobrindo isso, você vai falando, então entendi onde é que eu tô errado, né? Mas é bastante disso, né? E nesse processo de conhecer Jesus, que é a missão nossa, né, de catequistas, o que a gente tem feito, assim, concretamente? A gente, toda semana tem lá os encontros de catequese. Além dos encontros, temos as coisas, temos retiros, temos, sei lá... Nós temos um calendário aí com várias coisas para acontecer. Inclusive, a gente também tem formação de catequistas, né? Que é legal a gente falar sobre isso. Formações, sim, retiros também, feira vocacional. E agora, mesmo em férias, estamos preparando o teatro da vida de São Cristóvão. Isso mesmo. Né? Agora é dia 24, o último dia da novena. Nós vamos botar no ar quarta-feira esse programa, né? E aí, então significa que na sexta-feira nós vamos estar aqui com as crianças se apresentando, então dá tempo de você vir também para assistir. Isso, vai ser muito bacana e as crianças adoram. Mesmo de férias, elas gostam de vir. Ensaiar, estão fazendo tudo bonitinho, vai ser bem bacana. Muitas entram em coroinhas, né, também, servem lá ao altar, isso é muito importante. Né? Eles se interessam, eles pedem, né, há pouco tempo, assim, falando pela capela, né, que eu estou ali todo domingo, eles vêm e perguntam, falam assim, eu quero ir lá ajudar o padre, como que faz? Né? Eles acabam se interessando, porque eles veem, né, que tem outras crianças ali, e a gente vê que tem uns pequenininhos ali ajudando, e eles ficam interessados, nossa, eu posso ir? Então eles querem, participam da catequese ali, e depois eles vão servir ali no altar juntos. Sim, sim. Temos também a cantata de Natal, né? Uhum. Trabalhos sociais também, que a gente arrecada alimentos junto com as crianças, roupas. Geralmente a gente pede nas primeiras e segundas missas, né? Da catequese. O primeiro domingo lá? Lá, na capela é o primeiro domingo da catequese. E aqui é o segundo domingo. A catequese é a responsável. Aí a gente arrecada alimentos, roupas, material de limpeza, né? Tem todo esse trabalho. A cantata é bacana, que a gente vai nas casas, cantam, né, música de Natal, e a gente arrecada alimento para os vicentinos, né? E é isso, tem várias situações, várias, né? Mesmo aqui, café da manhã com as mães, né? E a catequese também tem se preocupado bastante com a saúde mental, né? Então, inclusive, nós fizemos um encontro sobre a saúde mental da mulher. Agora, em agosto, né, nós vamos fazer também com o encontro de mães atípicas, porque a nossa preocupação também é em trazer as crianças, né, com deficiência, a criança com alguma necessidade específica, para estar no meio, né? Como o senhor leu ali, Jesus mandou que evangelizássemos a todos, né? Sem exceção. Então, a catequese, a nossa catequese também acolhe, né? E quer que essas crianças estejam aqui com a gente, né? Então, para isso a gente faz curso, a gente estuda, né? E mais que isso tudo, a gente recebe com amor. Às vezes a gente, não estamos preparadas para receber. Mas acho que a gente tem que usar a linguagem universal, né? É a linguagem do amor. Então, se alguma criança tem... Porque às vezes a mãe, o pai, né? Acho que sofre tanto.
que fica com receio de trazer. Pode ver que a gente acolhe com muito carinho. Com muito mesmo. amor e É, carinho, legal. né? Né? Então tem todo esse trabalho também que a gente tem feito. O doutorado em catequese de vocês foi em qual país que vocês fizeram? Eu falo isso porque vocês falaram de que os pais às vezes trazem com medo, não sei o quê, né? É muito comum, né, as pessoas terem muito medo, né? E aqui eu vou fazer um recorte para você poder ser convidado, ser chamado, convocado para ser catequista, né? Às vezes a gente tem muito medo e muito receio de servir a Deus, né? Primeira coisa, quando a gente serve a Deus, Deus serve a gente. É impressionante. Sem dúvida. Quando a gente serve a Deus, Deus serve a gente. Deus não dá assistência pra gente, não deixa de dar assistência pra gente quando a gente está servindo a Ele. Isso é um fato. Eu sei que talvez você não tenha coragem de experimentar isso ainda. Espero que em nome de Deus em nome de Jesus um dia você consiga. Mas quando a gente serve a Ele, Ele serve a gente. Isso é um fato. Agora, a gente também precisa entender que a nossa missão quando a gente vai servir a Deus não é ser um doutor, sei lá, um cara que é um especialista em Sagradas Escrituras e tudo mais. Na verdade, eu acho que o legal do podcast é ir desmistificando isso, né? E às vezes a gente vai aprendendo a ser catequista. Primeiro, a melhor forma da gente aprender é a gente ensinar, né? Então, acho que a missão da catequese não das catequistas que aqui estão, não é resgatar pessoas que sejam competentes na catequese, mas é resgatar pessoas que queiram dar a vida por Jesus. E o aprendizado, as coisas vão vindo depois, né? Se você quiser ajudar a gente precisa. A gente tem bastante catequista. Graças a Deus, não somos uma paróquia que tem poucos catequistas. Mas nós precisamos sempre mais, porque cada vez mais cresce e a gente precisa do pessoal para nos ajudar. Então procura uma das meninas, né? Pode ser elas três, uma das três, mas pode ser qualquer outra catequista, vai saber te ajudar, vai saber te encaminhar. E essa missão, e aqui eu jogo para vocês falarem, né? Essa missão, ela é tão bonita porque eu gosto de pensar que o primeiro catequista que existiu no mundo é Deus, né? Porque se a catequese é fazer as pessoas conhecerem a Deus, é fazer ressoar a voz de Deus nos corações das pessoas, o primeiro que mostrou a sua voz foi ele, né? Então, ser catequista seria, estou correto, me corrijam e falem um pouquinho aí, ser catequista seria fazer um pouco o trabalho de Deus nessa terra, né? Pesado. É assim, ser catequista, né? Eu vou falar uma coisa que eu gosto de pensar. Ser catequista é você pegar na mão da criança e levá-la ao encontro de Cristo. Você dá formas, caminhos, né? Para que ela conheça Jesus. Ela conhecendo, que ela ame. E amando, queira estar perto, queira viver ali para Jesus. Então, eu gosto de pensar dessa forma o ser catequista. É aquele que ajuda a criança a encontrar, crianças, jovens, adultos, né? A encontrar esse Jesus que a gente tanto fala, né? E a gente precisa levar eles a esse conhecer, a ter esse encontro, né? Ter um encontro com Cristo e queira estar perto dele. Eu gosto de pensar dessa forma. A opinião das duas. Não, mas é isso mesmo, né? Eu acho que é amor. É a palavra que resume tudo, né? É o amor. A gente tem ali com a nossa missão mostrar, né, o caminho e conduzir o amor, sempre ao bem, e trazê-los, olha. Quando tem ali uma birra, uma briguinha entre eles, que eles se conhecem, a gente conversa com eles e ali o amor resolve, sempre resolve tudo. E é isso mesmo, o que a Cláudia falou. E a gente, o amor ali para conduzir. Eu acho que tudo tem que ter um início, né? O mais difícil é você aceitar o convite de alguém. Isso em relação a qualquer coisa. Eu falo por mim, eu fui muito difícil de aceitar ser catequista. Você gostaria de ser catequista?
sei. Ficava naquilo, não tenho tempo. A gente nunca acha tempo pra Deus, né? Eu dentro da igreja ali, participando da liturgia, lendo a palavra de Deus. Não sei, não tenho tempo. Tem que trabalhar amanhã, né? Enfim, mas eu acho que a gente tem que iniciar, de alguma maneira. Inicia, comece, não é difícil, comece. Aí depois você vai se familiarizando com o assunto, vai aprendendo a amar. E aprende que nós estamos aqui para isso, como a gente falou desde o início, né? Estamos aqui para isso, para evangelizar, para falar de Deus, para levar essas crianças para o caminho de Deus, né? E se um dia elas se perderem, elas sabem o caminho de onde voltar, né? E nós devemos ser imitadores de Cristo, né? Justamente. Padre, foi interessante o senhor falar, né, a questão do chamado, né? Da participação, do querer ser catequista. Eu vou até dar um testemunho. Quando eu comecei, a minha tia era coordenadora, né? Eu sempre fui de uma família que participou muito. Tia catequista, coordenadora, enfim. Ela me chamou, ela estava com uma turminha lá de 24 crianças de evangelização, de 4 a 6 anos. E a menina ficou doente, ia dar catequese. Ela falou, vem, Cláudia, só para ficar ali até ela voltar. Eu falei, não Sempre quero, assim, essa história. Eu não quero. Eu Só um pouquinho, daqui a pouco não vai durar muito, não. Eu jogava vôlei de areia de sábado. Eu falei, tá bom, eu vou, mas na hora que ela voltar, eu paro. E eu fui um sábado, 2 sábados, 3 sábados. Nunca mais saiu. Nunca mais. Eu tava torcendo para a menina não voltar. E cá estou, até hoje. E aí, o importante é isso, é você vir. Você vem. E a capacitação? Aí depois você procura. Porque quando eu gostei e quis ficar, aí eu fui estudar. Aí eu fui me formar, fui fazer formação, fui estudar, fazer escola e tal. E até hoje. A gente se forma, né? Até porque a nossa formação também tem que ser permanente. A catequese é permanente. Formação de catequista também é permanente. Porque faz parte da nossa missão. Faz sentido a nossa missão, a formação. Então, como o senhor falou, vem, goste, e aí, eu não sei isso, não sei. Aí a gente vai aprender, né? Então, só um pouquinho para falar que é muito bom ser catequista, gente. Sim. É maravilhoso. Sim, sem dúvida. Você participa de qual pastoral? De várias, mas qual você... A catequese. Depois de questão, meu título é catequista. Agora é para sempre, né? Uma vez que recebemos o ministério, sempre catequista. Não, é muito legal, muito legal. E é bom vocês falarem isso, né? Do chamado e tal, porque às vezes as pessoas têm o pensamento de que o chamado ele é extraordinário, né? E eu gosto sempre de pensar o seguinte: o anjo apareceu para Nossa Senhora, mas para José foi só um sonho. Sim. Tá tudo bem, ninguém tem que ter chamado extraordinário, não é obrigatório, né? Não. Tá tudo bem, não precisa vir o fogo do céu para te chamar para ser catequista. Eu, quando fui catequista, foi minha catequista na época, ela devia ter seus 60 e poucos anos, eu tinha lá molequinho. Ela falou, quando eu tava terminando a catequese, você não quer ser catequista, o catequista auxiliar? Eu falei, vambora, tá precisando? Vambora. E a gente vai aprendendo na caminhada, né? Então, você não precisa esperar que Deus mande um anjo. Já está mandando um anjo em forma de ser humano para te falar. Acorda, meu irmão, vem ajudar nós na catequese, que eu sei que você pensa, você vai chegar achando que você vai ajudar e você vai entrar e descobrir que você está sendo ajudado não só pelas crianças, mas principalmente por Deus. Falei de criança... Tem história, anedota de coisa, não precisa dar nome nem família, não. Mas aconteceu causos, perguntas das crianças. Sempre tem, né? Sempre tem. Sim. Eles acabam fazendo umas perguntas, assim, coisas que ele vê em casa, né? Pra ver a importância da família, né? Sim. E às vezes... e eles acabam falando, às vezes, olha, mas assim, eu tenho um irmão que não mora comigo... Isso eles acabam perguntando, porque eles falam coisas assim que às vezes bota de saia justa, né? Perguntas de eles falam muito às vezes, de um segundo casamento, né? Segundo casamento dos pais.
Porque a gente, né, durante os encontros, a gente fala sobre as famílias, tudo, e aí eles acabam, às vezes, perguntando sobre isso. Uhum. Mas, assim, e o meu irmão que mora em outro lugar? Ele não é minha família, né? Então, eles acabam... Ah, mas o meu pai não conversa, né? Assim, Tem eles essas realidades traz a difíceis das realidade. famílias, E aí né? a gente fica, né, meio assim, fala assim, a gente tem que ir ali falar e... Falar o quê? Qual é a sua resposta, né? Então, Eu aprendi numa formação, agora eu repito. Eu não sei te responder agora, mas pergunta para o padre. Ótimo, ele acha, né? O padre Pergunta para o padre. é interessante Mas também, uma das coisas assim que aconteceu, quando a gente vai falar da família, que São José é o pai adotivo de Jesus. Ah, E eles quem falam, que é é o pai verdade. de Jesus? Deus. E quem que é o pai de Deus? Essas questões mais teológicas, filosóficas, metafísicas, judia, né? Verdade. São complicadas, né? Eles Pai têm. de Deus. Onde Deus veio? Mas assim, como ele... Não, mas como que ele é tão poderoso assim? Quem deu o poder pra ele, né? Daí eles começam a achar que é um super-herói, eles Sim. fantasiam, né? Daí, mas como? Quem que veio, né? E aí a gente fala, olha, vai perguntar pro padre. Não, isso é uma coisa muito interessante para recordar para nós que somos adultos, né? O quanto que realmente não é um saber. Não conhecer. Porque tem coisa, gente, que eu tenho certeza, né? A gente estava aqui antes de começar, ela estava nervosa. Eu falei, calma, gente, não vai ser prova, não, pelo amor de Deus. Mas tem coisa que a gente não sabe. Não. Mas a gente conhece. Se eu te perguntar algumas coisas sobre a sua vida, você não vai saber explicar, mas você vai conhecer. Sim. Por que eu tenho dor de cabeça toda vez que eu como chocolate? Eu não faço ideia. Mas eu sei que eu tenho. Então eu conheço já. Eu posso não saber o motivo, a razão, como que. Mas eu conheço. Então, o conhecimento é a experiência, né? Que é a função nossa, né? Não é fazer com que a criança saiba Deus é um ser onipotente, onisciente, onipresente. Mas não saber, mas sentir. Sentir, né? Sentir que Deus te ama, sentir que você pode estar perto dele, que o que você precisar, ele vai te ajudar. E quanto mais você se aproxima, mais ele vai estar contigo. Então, o mais que saber é sentir. E quando vocês... Já estamos chegando no final do nosso podcast aqui, vamos fazer um bate-bola agora, umas perguntinhas mais rapidinhas. Eu queria saber se vocês já tiveram algum medo, né? Quando foram entrar para a catequese. E qual era o medo? Se vocês tinham algum medo, algum receio, vou dar conta. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Será que eu sei? Será que eu vou saber conduzir? A preocupação é mais o que eu sei ou se eu vou ter tempo? Eu me preocupei mais com o saber. Eu falei, e agora? Porque o tempo é assim, a gente nunca tem tempo para nada. Mas aí você tem que... A gente se ajuda. Você vai se ajustar e vai resolver. Falar assim, não, para Deus a gente tem que ter tempo. Tempo a gente não tem. Tempo a gente cria, né? Mas a minha preocupação, e assim, como eu falei, eu era pequena, né? Assim, ali como auxiliar, tudo era... E aí, eu sei? Será que eu sei falar? Será que eu sei? Eu vou falar certo? Será que eu tô falando besteira? Então, eu acho que essa foi a maior preocupação que eu tinha. E o tempo, aí você fala assim, não, esse é meu compromisso e é o que eu quero fazer, vou com amor, com carinho e vou. Mas é o medo de falar besteira. Você fala assim, e se eu falar que não deve? O meu foi, eu sempre dava catequese, né? Sempre trabalhava com a turminha de iniciação até a Eucaristia. Eu nunca passei para perseverança, crisma. Sempre tive esse medo. Aí uma vez foi necessário. Precisava de um catequista de perseverança. Aí falei, tá bom, vamos lá, vai perder o medo. E fui, e com a graça de Deus, deu muito certo. Então aí foi perseverança, crisma. Aí fui para adulto, batismo, né? E aí foi para todos. Né? Mas eu sempre tive esse medo de trabalhar com jovens. Sempre. Mas depois que foi a primeira vez, foi muito bom. Amei. Com os jovens eu acho que a gente fica um pouco mais Mas assim, né? Fala, e aí, né? Que será? Né? Sempre.
Ainda mais com a internet, né? Hoje tá tudo mais, assim, complicado e ao mesmo tempo mais acessível, mais fácil. Acho que pra gente dar catequese, né? Eu acho que, assim, voltando, né? Meu maior medo, caramba, quando eu comecei, acho que iniciar. A gente tem aquele medo do início, assim. A gente, às vezes, cria uma expectativa pra coisa. Deve ser aquela coisa de outro mundo. Na hora que eu fui ver, não era. Não era. Pede o Espírito Santo e vai. E vai, dá tudo certo, gente. Você vai pegando amor cada vez mais, sabe? É amor, amor Sim, envolvido sim. ali com as crianças. É muito bom, é muito bom. Trabalhar com criança é maravilhoso. E é tudo na prática ali também, né? Você estando na prática com as crianças, preparando os encontros, eu acho bem gostoso, bem legal. Não, sem dúvida, é. E o que mais? Fran, pelo que eu vi, é realmente o que a Marra gosta é esse contato com as crianças, né? Sim. O que pra vocês é o que mais pega vocês na catequese? Aprende, assim, mais... É o xodó, é o, sei lá, é o que vocês mais gostam na catequese? Eu acho que é aquela a Tudo, vai. inocência da criança, que eles vêm com muita sinceridade, muita honestidade. Eu acho que é com o coração aberto das crianças, né? Eles vêm assim tão puros ali. Eu acho que isso. Ai, aí você fala, "Ai, que eu quero levar embora para casa." Mas eu acho que é isso. Eu sou apaixonada por preparar encontros. Eu gosto de pensar em encontros e de diversificar, nossa, eu gosto de inventar, né? E quando a resposta é bacana, que eles dão aquela resposta que vale a pena, eu quero voltar, então anima cada vez mais. Então eu gosto de preparar verdade. encontros. Maravilha. E eu gosto da pureza das crianças. Gente, elas são uma graça, um sarro, elas são engraçadas. A gente sempre se surpreende. É, né? Sim. Não, é muito legal. Eu tô colocando aqui na frente de vocês um Eu tô vendo, vai papel. fazer prova. Nós estamos encerrando já o nosso podcast. Tive uma ideia aqui agora. Vou ter aqui na frente de vocês um papelzinho. Eu vou primeiro fazer uma propaganda, depois eu vou voltar. Vou pedir para vocês escreverem uma palavra para definir algumas coisas que eu vou falar. Uma palavra, uma frase, né? Eu vou pedir para vocês escreverem para depois, quando eu pedir para vocês falarem, vocês não falar tudo assim. Jesus, mesma Jesus, coisa. Jesus, Maria, Maria, Maria. Então vamos escrever. Né? Não deixa quem tá do lado colar. Mas quero fazer uma propaganda aqui para nossa loja Benedicta. Você que assiste o nosso podcast, não deixa de entrar no Instagram da nossa Benedicta São Cristóvão e você conferir todas as peças que nós temos lá. São peças maravilhosas, coisas muito específicas, bem confeccionadas, muitas coisas aqui mesmo na nossa paróquia. São peças, não somente obras de arte, não são somente, melhor dizendo, peças religiosas, imagens religiosas, mas são verdadeiramente umas obras de arte que a gente faz aqui na paróquia. São peças decorativas para sua casa, inclusive, para você dar de presente, batizado, casamento, enfim. Não deixe de conferir, você pode falar com a Ju aqui da nossa paróquia, que vai te atender com muita alegria. Manda o WhatsApp para ela, ela envia para todos os lugares de São Paulo, do Brasil, enfim, onde você estiver, chega aí a Benedicta, tá bom? Vai ter batizado, encomenda a lembrança aqui. Vai ter casamento, encomenda a lembrança aqui com nós e você vai estar ajudando a nossa missão, a nossa evangelização aqui na nossa comunidade. Ó, vou falar então, bate-bola aqui, vou falar uma pergunta, vou falar uma palavra, uma coisa, vocês vão escrever aí o que vem na cabeça de vocês. Uma palavra que define Jesus. Tem que ser rápido, hein? Uma palavra que define a catequese. Um santo de devoção. Um dos 7 sacramentos. Uma oração. Um livro da Bíblia. Qual que era depois do sacramento? Oração. Uma oração. E um livro da Bíblia.
e um padre. Aí, Brincadeira. Mas, para nós fazermos o nosso bate-bola, vamos ver o que a gente colocou aí. Todo mundo já foi? Já. Então, a primeira pergunta foi uma palavra que define Jesus. Claudinha, qual que é? Ah, eu coloquei amor. Eu coloquei o caminho. Vida. Uma palavra que define a catequese. Para mim, dinamismo. Amor. Amor. E um santo. Santa Rita e São Bento. São José. Santa Terezinha. Um sacramento. Ai, não tô. Vixe, Pulou. Maria, colou. Ia colar, Não, não. e esperar a gente falar. Batismo. Eucaristia. Batismo. E uma oração Do Espírito Santo. Ave Maria. Ave Maria. e um livro da Bíblia. Eu coloquei as cartas paulinas. Ah, Vamos. Escreveu 70% do Novo Testamento. Tá bom, vai lá. Salmos. Eu coloquei Salmos também. Maravilha. eu sou Nossa, apaixonada maravilha. por cartas paulinas todas. E eu gosto do Evangelho de São Mateus. Eu acho legal. Eu adoro o Eu João, gosto misericórdia. Mas aí Mas também, João, mas né, eu mas- incorreria no mesmo crime da Cláudia, que é falar o evangelho, as cartas, As paulinas são todas. São todas. Mas nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Uma alegria, meninas, ter vocês aqui. Doeu? Nem doeu, né? Não, Tranquilo, muito de bom, boa. bem bacana. Tranquilo. Próximas pastorais, podem ficar tranquilas? Devem. Podem ver, tá Olha, bom? No começo é Muito bom. complicado, depois vai dar uma Deu aliviada. frio na barriga, deu medo. A gente falou assim, agora, né? O que Mas a gente vai falar? vencemos. Muito Espero bom. que gostem, né? Do que foi falado. E que Muito. as pessoas queiram participar da catequese. Venham. A gente não abandona, a gente não deixa sozinho, a gente está sempre junto, a gente auxilia. A gente não deixa, né, um catequista Não. sozinho. Sempre tem pelo menos 2 em cada turma. Sim, isso é muito Pra legal. aqueles- É o diferencial pra da que nossa paróquia, né? Se precisar faltar, que tem um compromisso, o outro tá lá e a gente tá sempre ali, suprindo, ajudando. Olha, não vai dar para dar um encontro na próxima semana. Uma vai sempre Sim, ali, a gente sim, tá sim. lá para poder. Então a gente não abandona. Vem, gente, vem participar. Maravilha. Venha conhecer, gente. Venha conhecer. Experimentou, não vai querer nunca mais deixar. Vai começar e ficar. Exatamente. O Dom Henrique era um bispo lá do Nordeste, faleceu na pandemia, né? Ele nordestino e tal. E ele falava assim: Jesus é que nem a cachaça, você não consegue se livrar depois, né? É E é bem verdade. típico da cultura dele, né? Mas enfim. Pra falar que é uma coisa que a gente se apega e depois não consegue mais, né? Misericórdia do céu. Mas que bom que a gente não consegue também, né? Verdade. Que bom. Meus irmãos, nós estamos encerrando. Ó, quero falar para você que semana que vem vamos ter a presença do nosso Ministério de Música aqui conosco para nos falar um pouquinho sobre música na liturgia, sobre música na evangelização, sobre a importância da música na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração. Então não perde por nada esse nosso vídeo aqui. Você já chegou até aqui, você é guerreiro, você tá, ó, parabéns. Eu quero dizer pra você que você mete like, pelo amor de Deus, que isso ajuda a impulsionar. Comenta aqui, ó. Gloriei as catequistas. A catequese é muito boa. Vamos fazer a competição a partir de agora. Cada pastoral que passar aqui, tiver mais comentário, vai ganhar um prêmio no final do Opa. ano. Pronto. Vou botar ela no vicariato, né? Vai que Espalhar. os jovens vão ter vantagem, né? Que os jovens sabem mais. Então, eles Não, eu vou colocar lá no vicariato, É, padre. isso Pessoal, Mas de toda forma, semana que vem nós estaremos juntos. Compartilhe esse vídeo, tem um botãozinho aqui do lado, envia no pessoal no WhatsApp, lá no grupo da família e tal. Compartilha lá no grupo da tua igreja, da sua comunidade, para o pessoal conhecer um pouquinho mais como é a missão da catequese na nossa igreja. Meninas, dá um beijo aí pro pessoal, dá uma palavrinha final vocês aí, dá uma despedida, convida pra catequese, enfim. todos super convidados a participar com a gente. Vem conhecer, né? A família catequese. É isso que a gente é, uma família. Um ajudando o outro. Vamos lá, vem experimentar que não vai querer largar nunca mais. Um beijo, obrigada, padre, pelo convite. Imagina. E até a próxima. Vamos ter muitas próximas. Bom, como eu falei, estamos aqui juntos, a gente não abandona, vem para a catequese. Agradeço, peço desculpa se a gente falou que não devia também, né? Acha? Mas agradeço o convite, agradeço a todos e espero que isso incentive para que outras pessoas possam vir para a nossa pastoral.
Sim, Obrigada. gente, obrigada pelo momento aí, pela oportunidade. E sejam bem-vindos, venham fazer parte, venham participar da nossa comunidade aqui, Paróquia São Cristóvão. E, o que mais? Que é a melhor, né? Como Que a é o padre melhor. fala, A né? melhor A catequese. melhor catequese do mundo, a melhor paróquia do mundo. O padre é minha boca, mas a gente vai levando. Melhor padre do mundo. Ah, Melhor não, não. catequese. Muito obrigado, meninas, pela dedicação de vocês. Levem um beijo aos catequistas e às catequistas. E você que quiser participar, procura a Secretaria da nossa paróquia, procura uma das meninas, vem fazer parte da nossa catequese, ajudar cada vez mais pessoas não a saberem quem é Jesus, mas a conhecerem, experimentarem Ele na sua vida. Deus abençoe e dê o céu. Tchau, gente. Tchau, tchau.